Eu congratulo a ressurreição de Jesus e o Senhor está vivo agora também, trabalhando em meio a nossas vidas. Eu vi pelos 55 anos que se passaram, Jesus trabalhando muito dentre nós. Nós não podemos enxergar, nós não podemos tocar com as nossas mãos, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo em meio a nós e Ele está trabalhando, fazendo muitos trabalhos. Vamos ler Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Há 2000 anos, Jesus Cristo morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou. Ele nos libertou de todos os pecados. Mas dentro do meu coração, Jesus Cristo não habitava. Até os meus 19 anos eu frequentava zelosamente a igreja. Mas eu ainda sofria, ficava angustiado por causa do pecado. Eu já falei antes, mas naquele tempo, quando eu tinha aquela idade, a Coreia era bem pobre. O que era mais difícil era a gente poder encher a nossa barriga. A gente passou fome muitas vezes, tive fome. A gente passou fome por muitas vezes, tive fome. Então, automaticamente a gente roubava a batata do vizinho, roubava a maçã do pomar, automaticamente a gente roubava. Então não tinha como eu não ir para a igreja por causa desses pecados. E sempre que eu ia para a igreja, os pecados apareciam e me atormentavam. Mas lendo a Bíblia, o que eu achei incrível, no começo, quando eu li a Bíblia, no começo eu vi Jesus Cristo alimentar as pessoas com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, curar os doentes. Eu achava muito legal ler essas coisas, mas depois de um tempo eu continuamente comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a enxergar os 10 mandamentos, as leis. Essas coisas eu comecei a enxergar. E vendo essas coisas da lei, eu comecei a me tornar mais pecador. Quanto mais eu orava pelo pecado, meu pecado não era perdoado. Então, o pecado se tornava cada vez maior. Então, quando eu vivia dentro, eu estava acreditando em Jesus, mas em vez do meu pecado diminuir, estava aumentando. E eu pensei várias vezes, eu tenho que parar de acreditar em Jesus. Eu tenho que parar de ir para a igreja. E uma vez a gente teve uma conferência na igreja e eu me encontrei com o pastor convidado e conversei com ele. Como que eu posso fazer para o meu pecado ser perdoado? Você tem que confessar todos os seus pecados do passado diante de Deus. E mesmo que eu confessasse, meus pecados pareciam que não eram lavados. Mesmo que eu confessasse, ainda meus pecados estavam no meu coração. Então, você tem que trazer os seus frutos de arrependimento. Então, como eu vou dar frutos de arrependimento? Então, você pede perdão para as pessoas que você fez alguma coisa contra, você paga todas as suas dívidas. E eu pensei, eu não vou poder
eu vou ter que ir para o inferno mesmo. Eu não podia de jeito nenhum fazer aquilo que ele estava falando. E eu realmente decidi parar de ir para a igreja. E chegou domingo de manhã, era hora de ficar no culto, mas eu não conseguia me levantar. E de repente eu escutei o barulho do sino da igreja, né, para avisar as pessoas para virem para a igreja. E eu ainda fiquei ali, mas eu não tive escolha e fui. E naquele ano, em 1962, nada estava dando certo para mim. Eu não podia continuar a estudar. Nada dava certo. E quando eu olhei no jornal, estavam falando que eles colocaram um anúncio que estavam procurando soldados vocacionais. E eu pensei, eu vou aprender algumas habilidades vocacionais. E dia a dia eu vou para o exército e à noite eu vou para a escola. E aí eu me inscrevi. Eu nunca havia imaginado que eu não passaria no teste. E eu fui no hospital do exército e fiz exame físico. Eu fiz exame de neurologista, oftalmologista, e eu passei todos nos exames físicos. Mas quando eu fui para o dentista viu o meu dente. Então, ele assinou algo no meu cartão e eu não sabia bem qual era o significado, mas a assinatura era diferente de outras pessoas. Então, o meu dente aqui da frente era um pouco quebrado e por causa disso eu fui desqualificado. E eu procurei o médico, por favor, me ajude, eu preciso entrar no exército. Sim, eu posso fechar os olhos diante disso. Mas como é o seu dente da frente que está quebrado, como eu posso fechar meus olhos para isso? Você pode fazer um dente novo? Eu não tinha dinheiro para ir para o dentista e fazer meu dente. Por isso eu acabei sendo desqualificado para trabalhar no exército. E foi em 1962. E desde o mês de maio até outubro, eu tinha um sentimento que eu tinha me tornado um filósofo. Eu fiquei examinando toda a minha vida passada, porque eu frequentei a igreja, eu sou bonzinho, eu pensava que eu era uma pessoa boa. Mas naquele tempo eu era tão sujo, tão imundo, tão adequado para ir para o inferno. Parecia que Jesus ia vir naquele momento e que eu somente poderia ir para o inferno porque eu era uma pessoa muito suja. Não existia método de eu poder me libertar disso. Eu chorava pedindo perdão, orava, chorava, orava. E quando eu pedia o perdão, parecia que os pecados pequenos eram perdoados. Mas os pecados grandes sempre pareciam que estavam me atormentando, me perturbando. E eu comecei a ler a Bíblia. Eu queria saber o que a Bíblia falava sobre isso. Eu li muito sobre a Bíblia. E lendo a Bíblia, eu descobri que tinha algo que eu não estava entendendo bem. Eu pensava que eu tinha que lavar o meu pecado que eu cometi. Mas em Jeremias capítulo 31, versículo 34, o que Deus diz? Fala que eu perdoarei seus pecados, jamais me lembrarei deles. Até agora, eu queria perdoar os meus pecados. E eu descobri que a minha vida espiritual não estava dando certo.
que pelo meu esforço e pela minha força, meu pecado não podia ser lavado. Pelo meu próprio esforço, jamais meu pecado poderia ser lavado. Eu podia saber por que eu estava sofrendo. E em Jeremias 31, versículo 34. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Ele falou que não se lembrará mais dos meus pecados. Não, esse eu não significa eu, mas esse eu significa Deus. E depois eu li Isaías capítulo 53. Pois todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus já passou os nossos pecados para Jesus Cristo. Então eu não tenho pecado no meu coração. Então meus pecados passaram para Jesus. A Bíblia está falando isso. Mas porque eu não consigo acreditar que meu pecado passou para Jesus Cristo, então eu sempre estava sofrendo, estava triste. Então, embora eu não tenha feito nada, eu podia saber que Jesus Cristo lavou meus pecados perfeitamente. E depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu percebi algo incrível. Em Lucas capítulo 10, aparece sobre o homem atacado por salteadores. Certo homem ia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores. E os salteadores bateram nele e ele ficou semi-morto. E descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, também passou de largo. E terceiro, certo samaritano que seguia o seu caminho. Está escrito na Bíblia, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então, o homem atacado por salteadores representa nós. Nós que estamos presos no pecado. Então, esse homem foi atacado por salteadores e estava morrendo. E ele sozinho não poderia viver naquela posição. Antigamente, eu fui para Israel. E abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia, eu fui por aquele caminho de Jerusalém que descia para Jericó. E o caminho de Jericó, subindo para Jerusalém, eu fui de ônibus. Jerusalém é uma cidade que está numa montanha bem alta. Então, o nosso ônibus estava indo de Jerusalém para Jericó. Então, porque havia muitas pessoas no ônibus, então a gente teve enjoo no ônibus. Então, de Jerusalém para Jericó é uma descida. Então, eu não sei exatamente onde foi, mas em algum daqueles lugares ele caiu na mão de salteadores. E nós vemos os salteadores bateram nele e ele ficou semi-morto. Ele se encontrou com os salteadores e ele sozinho não podia fazer nada. Ele estava semi-morto. Ele está semi-morto quer dizer o quê? Ele não consegue se mexer. E bem naquele momento, um sacerdote estava passando.
Aí vem desse sacerdote, ele é um sacerdote, ele vai me ajudar, ele vai me ajudar. E esperando a ajuda desse sacerdote, ele ficou ali deitado. Mas o sacerdote se aproximou e o viu. E eles olharam olho no olho. E esse homem não disse nada. Mas ele mandou um olhar sincero para o sacerdote. Ele não falou, mas ele pediu, por favor, me ajude. Ele deu esse olhar para o sacerdote, mas o sacerdote não foi assim. Ele viu na hora que ele foi atacado por salteadores. Quer dizer que aqui por perto tem um monte de salteadores. Eu também vou acabar sendo atacado que nem ele. Se eu salvar, eu também vou acabar igual ele. Então esse sacerdote nem olhou para trás e saiu correndo. Esse sacerdote fugiu. E aquele semi-morto teve toda a esperança nele, mas essa esperança se foi. E aí estava anoitecendo. E à noite os animais começam a vir. E sentindo o cheiro dele, iam se aproximar. Iam arrancar a perna dele. Iam comer a barriga dele, ele não poderia fazer nada. Mas naquele tempo, um levita passou. Ele também, sem olhar para trás, fugiu. Então, até aquela pequena esperança que ele tinha, acabou. Eu caí na mão de salteadores. E se ele vier aqui, ele vai também cair nas mãos de salteadores. Então, quem é que vai querer me salvar? E em terceiro, passou um certo samaritano. E esse samaritano estava passando, montado num jumento. E estava passando por ali. E ele viu ali num canto um samaritano semi-morto que apanhou e estava morrendo. E ele se aproximou desse homem. E ele estava cheio de ferimentos. Ele desceu do jumento. Ele mexeu na sua bagagem. E ali tinha óleo e vinho. E ele passou nos ferimentos desse homem. E assim ele começou a mexer nesses ferimentos. Ele fez com que parasse de sangrar. E ele colocou um monte de band-aid nesse homem. E depois ele pegou esse homem e colocou em cima do animal dele. E colocou no jumento e levou esse homem lá para a hospedaria. Ele foi lá para a hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte ele chamou o hospedeiro, deu 2 denários e falou: cuida dele. E se você gastar alguma coisa a mais, quando eu voltar, eu te pagarei. Então, isso quer dizer, é uma história que Jesus falou. Aqui, sabe o que é muito importante? Quando esse homem, atacado por salteadores, caiu na mão de salteadores, veio o samaritano e salvou a ele. E o que eu vi? A vida espiritual que eu estava tendo e a vida espiritual que a Bíblia está falando é bem diferente. Porque cometi muitos pecados. Porque eu estou me esforçando para lavar os meus pecados, meu pecado perdoado, eu tenho que tentar fazer alguma coisa. Eu queria tentar pecar menos. Eu queria fazer boas obras. Eu quero ajudar os pobres. Eu quero conduzir as pessoas da igreja. Então, se eu fizer muitas boas obras, então Deus vai me ajudar e vou receber bênção. Então, eu comecei a ler cada parte da Bíblia. E cada vez que eu lia sobre esse homem atacado por salteadores, sabe o que eu sentia? Quando a gente vê, de acordo com essa escritura,
tem uma coisa exata que podemos saber. Aqui tem 2 tipos de pessoas, né? Um é o homem atacado por salteadores que está morrendo. Outro é o samaritano que está ali para ajudá-lo, para salvá-lo. Então, isso está falando como nós podemos ser salvos do pecado. O que a Bíblia nos fala? Para a gente receber perdão do pecado, não existe nada que nós tenhamos que fazer. E isso a gente pode perceber que é tão diferente da vida espiritual que eu estou tendo. Eu pensei que eu tinha que fazer bem, eu tinha que resolver, eu tinha que me arrepender, eu tenho que cumprir as leis, eu tenho que dar oferta, eu tenho que pregar, eu tenho que ajudar os pobres. Eu pensava que eu tinha que fazer isso para o meu pecado ser perdoado. Mas aqui em Lucas capítulo 10, na palavra que Jesus Cristo falou, o homem atacado por salteadores, nessa palavra, que o homem que caiu na mão dos salteadores e não tinha o que fazer, pessoal, eu já decorei várias partes da Bíblia. Eu já consegui decorar várias histórias na Bíblia. Então, na Bíblia coreana está escrito como: certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então, esse homem, atacado por salteadores, ele estava diante da morte. Ele não podia se levantar e andar. Daqui a pouco, quando o sol se pôsse, os animais iriam vir e iriam comê-lo. Iriam rasgar o braço dele, iam comer o intestino dele. E é isso que eles fariam. Então, ele sozinho não podia fazer nada. Ele somente poderia morrer ali. Mas lendo a Bíblia, esse homem atacado por salteadores somente poderia morrer. Mas aqui fala sobre que ele encontrou o samaritano. E eu procurei na Bíblia cuidadosamente o que esse homem atacado por salteadores fez. Sabe o que é surpreendente? O homem atacado por salteadores não fez nada. Ele não moveu um dedo sequer. E em Romanos capítulo 4, versículo 4 fala: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Certo? Sim. Certo? Sim. Então, quando a gente tem alguma coisa, a gente compra alguma coisa. Então, meu relógio está lá em cima. Há 20 anos atrás, alguém me deu aquele relógio de presente. O relógio Ômega é um relógio muito bom. Eu acho que naquele tempo ele pagou uns $2.000 nesse relógio. Foi a primeira vez que eu usei um relógio tão caro.
E mesmo que eu tivesse relógio naquele tempo, eu não usava, eu sempre deixava em casa. Então, quando eu ia para uma conferência no exterior, na Ásia, na África, eu sempre deixava o relógio em casa. E eu comprei um relógio eletrônico e usava. Barato, né? E hoje em dia eu uso esse relógio. E ficando com idade, frequentemente eu esqueço. Mas por 20 anos eu estou usando. Então, é um presente. Se você pagar alguma coisa, isso já não é mais presente. A graça também. Se eu me esforçar, se eu pagar alguma coisa, isso já não é mais graça. Então, se você se esforçar, se você fizer alguma coisa, isso não é graça. Então, Romanos 4:4 fala: ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor. Isso não é graça, isso é salário, isso é dívida. Entenderam? Sim, sim. Entenderam? Sim. Então, quando Deus nos salva, Ele não recebe nada. De graça, pela graça, Ele nos dá. Então, se a gente se esforçar, se a gente fizer alguma coisa, se a gente pagar alguma coisa, isso é graça ou não é? Sim. Isso não é graça. Então, vamos supor, tem um relógio de $50.000. E quando eu dou esse relógio de $50.000 de presente, quanto que eu recebo de volta? Nada. Sim. Se me derem $1, isso já não é mais presente. Entendem? Sim. Então, em outras palavras, a graça significa o quê? Você não pagar nada de volta. Graça não é que você não paga nada por isso em dinheiro, mas até esforço, se entrar esforço, isso já não é mais graça. Entenderam? Sim. Então, eu não paguei, mas se eu me esforçar, então isso já não é graça. Então, se eu der algo de $50.000 e receber $1 de volta, isso já não é mais graça. Então, Romanos capítulo 4, versículo 4, que diz? Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Entenderam? Sim. Entendem? Sim. Então, se eu me esforçar um pouquinho só e receber bastante salário, isso é graça ou não é? Não. Não é. Isso é salário ou é graça? Salário. Isso não é graça. Não é graça. Então, a gente tem um ouro do tamanho desse edifício. Se pagarem 15 centavos por esse ouro, isso é de graça ou isso é dívida? É dívida. Sim. Então, não pode pagar por um salário, entenderam? Então, qual é o motivo de vocês não conseguirem ter vida espiritual? Porque você não consegue receber graça? Porque você se esforça? Você é zeloso? Você esforça? E com isso você quer receber graça.
Isso é uma vida espiritual errada. Entenderam? No começo, vocês não queriam receber graça se esforçando? Levanta a mão quem era assim. Sim, a maioria de vocês devem ser assim. Porque eu também fui assim. Mas quando a gente vê cuidadosamente a Bíblia, então eu comprar um carro bom, se eu pagar $1, isso já não é mais graça, isso é dívida. Então Deus não queria nos dar algo por dívida. Então, o que Deus queria nos dar e como? Ele queria nos dar pela graça. Entenderam? Sim. Um dia eu fui para um hospital por pedido de uma oração. E uma pessoa falou para mim, pastor, se você perdoar o meu pecado, eu vou dar toda a minha oferta para Deus. Eu vou dar todos os meus bens para Deus. E eu falei para ela, não faça isso. O que Deus mais odeia escutar é que ele é mercenário, comerciante. Deus quer nos dar de graça pela graça. Então, eu vou te dar meus bens, então cura a minha doença. Então, Deus não trabalha. Entenderam? Sim. Eu falei para ela. Então, não procurem algo em troca para Deus, mas procure pela graça de Deus, amém? Amém. Então, receber o perdão do pecado na vida espiritual. Deus perdoa seu pecado por algum salário? Não, né? De graça. Um dia eu comprei um carro. Sabe como eu comprei? Eu pensei, eu tenho que comprar um carro novo. E eu liguei para a Hyundai. Oi, eu gostaria de comprar um carro. Assim, me dê o seu telefone, onde você mora, me dá seu endereço. E na hora veio um vendedor de carro. E ele veio todo feliz pensando que ia comprar um carro, que ia vender um carro. E ele falou, qual carro o senhor quer escolher? E eu escolhi esse carro. E eu pensei que já tinha acabado. Ele falou, não. Tinha várias opções ali. Naquele tempo, tinha acabado de sair o freio ABS. Então, aqui nos Estados Unidos não é assim, mas lá na Coreia, às vezes, a estrada fica com gelo. Então, quando você vai simplesmente com o freio normal, então ele fica escorregadio o carro. Mas com o freio ABS, você está correndo a 100 km por hora. Mas quando você está em cima do gelo e você freia, na hora ele para, ele não fica escorregadio. E eu perguntei, quanto que é para colocar o freio ABS? $2.500. E cada opção ele me explicou. Cada coisa tem um preço. E aí ele foi e calculou tudo. Isso daqui custa tanto, se você colocar essa opção custa tanto. E foi assim que o preço do carro é decidido. E se o senhor aceitar receber tudo isso, então a gente dá 15% de desconto. Então é assim que a gente compra um carro. A gente paga um salário e compra o carro. Então, se eu comprar um carro... Então, uma vez eu não estava na Coreia e um ancião comprou um carro por mim. E naquele tempo o freio ABS era muito caro, tava bem famoso. E naquele tempo eu nem tinha andado nunca num carro com freio ABS.
E um dia eu vi atrás do meu carro ABS. Nossa, será que eles colocaram um ABS nesse meu carro? E eu liguei para aquela pessoa que tinha comprado o carro para mim. Você colocou o freio ABS no meu carro? Sim, pastor, coloquei o freio ABS. Mas é muito caro, por que você colocou? Pastor, na verdade não é por isso. É que na verdade eu não coloquei o ABS. Mas por erro do vendedor ele colocou o ABS. E ele falou, paga só metade, eu paguei só metade. Então, ou seja, tem que pagar um preço. Se você pagar um preço, isso não é graça. Graça não tem preço nenhum. Isso é graça. Se você souber dessa verdade, desse fato, então sua vida espiritual se torna muito fácil. Qual é o motivo de eu não conseguir receber graça? O motivo de eu não receber perdão do pecado? Ah, é porque eu não me esforcei muito. Ah, é porque eu fiz muita maldade. Ah, é porque eu ofertei pouquinho. Ah, é porque eu fiz pouquinho. Isso que eu não estou recebendo graça. E nem bênção. Mas quando a gente cuidadosamente lê a Bíblia, Deus nunca recebeu algo para dar outra coisa em troca. Fazer boa obra, fazer bondade. As pessoas que querem receber graça dessa forma, Deus falou o quê? Eu não vendo graça. Então, as pessoas que recebem graça diante de Deus são pessoas o quê? Cegas, coxo, pobre. As pessoas que não podem fazer nada e que recebem graça diante de Deus. Então, mas tem pessoas ainda que pensam, se eu orar bastante, se eu for zeloso, então Deus vai conceder graça. Então, se eu orar mais, se eu fizer melhor, então as pessoas pensam como? Então eu vou poder receber graça. Ah, porque eu não consegui fazer bem que eu não recebi graça. Não é assim, pessoal. Dizer graça é sem esforço, sem salário. De graça é dado. Então, Romanos capítulo 4, versículo 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Pessoal, isso é graça ou não é? Não. Não é graça. Quando Deus nos dá alguma coisa, Ele nos dá de graça. Entenderam? Sim. Ele nos dá de graça. Jamais Ele nos dá recebendo alguma coisa, algum dinheiro. Pessoal, antes de vocês nascerem, então vocês ligaram para Deus e falaram com Ele. E Deus falou, você vai nascer com o rosto bonito, com o rosto de $30 mil, com o rosto pequenininho, bem bonito. 20 mil dólares, rosto feio, então $10 mil. Então, você, como vai comprar um carro, você fez um contrato com Deus? Não, né? Não. Deus calcula? Não, Ele simplesmente te deu de graça, não é? Sim. Entendem? Sim. Os coreanos têm olho pequeno. E os ocidentais me perguntam, pastor, você enxerga alguma coisa? E falam que meu olho parece um buraco de um botão. Por favor, não me compreendam mal, mas eu enxergo tudo. Eu enxergo tudo, muito bem. Mas o sonho dos coreanos é ter o olho grande. Então, quando as mulheres elas fazem maquilagem, elas pintam o seu olho bem preto assim ao redor, para parecer grande. Não fez isso? Então, não é porque a gente tem um rosto mais bonito que a gente pagou mais caro para Deus. Rosto bonito, rosto feio, é tudo de graça. Entenderam? Sim. Entenderam? Sim. A pessoa alta e bonita, $50 mil. 1,80 de altura,
US$ 30.000. Se você tem 1,20 de altura, US$ 10.000. Vocês compraram ou vocês nasceram assim de graça? Certo? Sim. Então, você parece muito bonito. Isso tudo foi de graça, né? Seu cabelo também é bonito. Você não pagou por isso, né? Então, qual a dificuldade na vida espiritual? Deus, ele quer te dar sem receber nada em troca. Mas a gente continuamente quer fazer alguma coisa para receber. As pessoas, em relação às pessoas, você tem que dar alguma coisa para receber. Mas com Deus não é assim. Um missionário foi para a Índia pregar o evangelho. E lá tinha um idoso que acreditava no hinduísmo, lá na Índia. O nome dele era Sabu. E ele frequentemente se encontrava com o missionário e conversava com ele. E o missionário falou para ele, de graça, sem receber nada em troca. Ele, para! Como você vai receber alguma coisa de graça, sem nada em troca? Ele não conseguia acreditar. E um dia esse missionário foi procurar a casa do Sabu. E o Sabu já estava bem velhinho. Ai, missionário, que bom que o senhor veio. E eu tenho uma coisa para te falar. O que seria? Eu já estou bem velhinho. E eu acho que logo morrerei. E antes de morrer, os indianos, eles viajam para onde? Para Gengis Khan, para o rio Gengis Khan. Eu quero tomar um banho lá, e lá naquele rio eu quero lavar o meu pecado. E eu vou morrer lá. E eu tenho que ir para lá antes que eu fique mais velho. Missionário, por isso essa vez pode ser a última vez que a gente está se encontrando. E ele falou, missionário, antes de eu ir, eu tenho um favor para te pedir. Então, quando eu for, eu tenho meu filho, mas ninguém pode cuidar dele. Por favor, que o senhor cuide do meu filho. Você não tinha filho, você tem filho? Sim, eu tenho filho. Eu vou te mostrar o meu filho. Quando ele entrou no quarto, ele abriu o seu armário e tinha uma pequena caixa. E falou, esse é meu filho. E ele se assustou. Quando ele abriu a tampa da caixa, tinha uma pérola desse tamanho. Tão brilhante, tão bonito. E o Sabu começou a falar. Eu tinha um filho. E o meu filho era muito famoso nessa vila por encontrar pérolas. Mas o meu filho, ele conseguia guardar bastante ar no pulmão, então ele ia lá no fundo do mar. Não existia alguém na nossa vila que encontrasse pérola tão bem quanto o meu filho. Mas um dia, o meu filho, ele foi pegar uma pérola lá no fundo do mar e as pessoas esperaram por ele. Normalmente, depois de 5, 10 minutos, ele subia de volta à água. Mas esse meu filho ficou bem por longo tempo debaixo d'água. Ele vai subir, ele vai subir. Passaram-se 10 minutos e o pai começou a ficar com medo. Meu filho, ele vai logo subir. Passou 15 minutos. Passaram-se 20 minutos.
E aí o pai começou a ficar em pânico. Ele passou 20 minutos, 30 minutos. E o filho não voltou. E o pai começou a ficar muito triste. Mas ninguém subia no mar. E depois de 1h30, um cadáver começou a fluir no mar. E as pessoas começaram a se aproximar. O filho já estava morto e ele estava flutuando no mar. E ele rapidamente desceu do barco e foi pegar o filho. E na mão do filho tinha uma pérola tão grande quanto um punho. E o filho, segurando essa pérola, morreu. A mão dele endureceu que não conseguia abrir. E o Sabu, chorando, ele pegou aquele corpo do seu filho e começou a abraçar e chorar. E ele abriu a mão do filho e tirou aquela pérola. E o filho sofreu tanto por causa daquela pérola. Ele entrou lá no fundo do mar para pegar aquela pérola. E como ele entrou muito no fundo, ele teve um ataque cardíaco e morreu. E a mão dele endureceu e a pérola estava ali dentro da mão. E o pai fez o funeral do seu filho. E o pai guardou aquela pérola como se fosse seu filho. Sempre que ele tinha saudade do filho, ele olhava aquela pérola, mexia na pérola, chorava olhando para a pérola. Mas esse Sabu, antes de morrer, ele queria se banhar no rio Gengis Khan e morrer. E essa pérola era o seu filho. Ele estava procurando alguém para cuidar do filho dele. E ele descobriu que esse missionário era um bom homem. E ele falou: missionário, eu te peço esse favor. Eu vou dizer adeus para o meu filho. E eu vou lá para o rio Ganges me banhar. E eu quero partir desse mundo. E o missionário viu aquela caixa e viu aquela pérola brilhando tanto. Nossa, essa pérola. É uma pérola tão cara. Eu acho que dá para receber mais de $100.000 por essa pérola. Eu realmente quero ter essa pérola. Mas eu não tenho $100.000. Se eu juntar todo o dinheiro que eu puder, 10 mil no máximo eu consigo. Então, eu vou te dar $10.000, então me dá essa pérola. O Sabu falou. Essa pérola é meu filho. Essa pérola eu jamais posso vender por dinheiro. Quem é que vai poder vender seu filho e trocar por dinheiro? Mas eu amo essa pérola. E para a pessoa que vai proteger essa pérola, isso não é uma pérola, isso é meu filho. E eu quero depositar meu filho na sua mão, de graça. Não! Isso é muito caro. Então, eu vou me esforçar e quero te dar $5.000. Não, missionário! Isso é o meu filho! Eu não posso vender por alguma quantia. Por favor, ame essa pérola. Por favor, que você valorize essa pérola. Eu quero te dar de graça. E o missionário falou: mas essa pérola é tão boa. $4.000 eu vou arrumar agora. O Sabu ficou bravo. Como, missionário, você não consegue entender o que eu estou falando? Esse é meu filho, como eu vou vender? Ele gritou com o missionário.
E o missionário sorriu. Você quer ir lá no Rio Grande e você pensa que fazendo boa obra você vai ser lavado. Assim como você não pode vender essa pérola que é como seu filho. Jesus Cristo, Deus também não pode vender Jesus Cristo que ele matou na cruz. Se você pagar $1, Deus não vai aceitar. Se você se esforçar um pouco sequer, Deus também não vai aceitar. De graça, pela graça, Ele te dá. Naquele momento, o Sabu percebeu. E ele recebeu a salvação. E ele, com alegria, ele pôde falecer. Então, Deus, Ele lava, Ele perdoa o nosso pecado de graça, até dos idosos, dos doentes, das pessoas que não conseguem se mexer, dos pobres. De graça, pela graça, Ele quer nos dar. É só você receber de coração, de graça. Mas hoje em dia, muitas pessoas não compreendem direito a Bíblia. Se eu me esforçar, meu pecado vai ser perdoado. Se eu viver de uma forma bondosa, então meu pecado vai ser perdoado. Mas as pessoas se esforçam, por isso elas não podem receber o perdão do pecado. Na Bíblia fala sobre a história de Jacó e Esaú. Esaú, esforçadamente, ele caçou e ele queria, pelo seu esforço, receber bênção, ser abençoado. Mas Esaú não foi abençoado, recebeu maldição. Mas Jacó, ele não fez nada. Ele levou aquilo que a mãe preparou e recebeu bênção. Então, não somos nós que temos que fazer alguma coisa. Porque é Jesus Cristo quem trabalha e lava os nossos pecados. Para perdoar os nossos pecados, não temos que fazer alguma coisa. De graça. Pela graça. De graça. Nós temos que receber isso, sem se esforçar, de graça. Por isso, em Lucas capítulo 10, eu examinei cuidadosamente sobre o homem atacado por salteadores. É a história do homem atacado por salteadores que foi salvo. O que esse homem atacado por salteadores fez? Eu examinei cuidadosamente isso. Eu decorei tudo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-os para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo... Então, quem foi que deu os 2 denários? Foi o Salvador ou foi o homem atacado por salteadores? Foi o Salvador que pagou. Então, para receber salvação, a gente não pode fazer nada. Simplesmente a gente tem que receber o que Jesus Cristo fez por nós. O motivo da gente não conseguir receber salvação não é porque você não faz bem. Você não consegue receber salvação porque você faz muito bem. Então, as pessoas que receberam salvação na época de Jesus eram ladrões, essa mulher samaritana, pessoas pecaminosas. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Não tem nada que o homem atacado por salteadores tenha feito. Aplicando-lhes óleo e vinho sobre os seus ferimentos. Quem foi que fez isso? Foi o homem atacado por salteadores? Foi o Salvador ou o que recebeu a salvação? Salvador. Sim.
Ele se aproximou. Pensou-lhes experimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o dele. Então, nesse processo da salvação, não tem nada que o homem atacado por salteadores tenha feito. Quando Jesus Cristo lhe salvou, mesmo a gente não fazendo nada, Jesus Cristo fez tudo. Não foi que Jesus Cristo fez 99% e a gente 1%. Para lavar os nossos pecados, 100% foi pela obra de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, tem alguma coisa que nós devemos fazer ou não? Não. Não tem. Por isso, nós recebemos pela graça. Então, para Deus conceder graça para vocês, Ele passou o pecado para Jesus. E Ele lavou os nossos pecados mais brancos do que a neve. E então, não queiram vocês fazer alguma coisa. Ah, Jesus Cristo já fez tudo. Ele lavou todos os meus pecados. Ele já foi castigado na cruz pelos meus pecados. Tudo já foi lavado. Você somente tem que acreditar. Amém? Amém. Entendem? Sim. Não é que nós temos que fazer alguma coisa. A salvação é graça. É graça. É de graça. Você não pode cobrar alguma coisa. Você não pode fazer alguma coisa, alguma obra. Então, 1 Pedro capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 8, está escrito o quê? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não somos nós que fazemos alguma coisa, é dom de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 9, que está escrito: não de obras. Entenderam? Sim. Não de obras. Não de obras, entenderam? Sim. Não de obras. Se entra obra, não é graça. Ele perdoou nosso pecado, porque Ele queria fazer isso de graça. Se você pagar alguma coisa em troca, Ele não aceita. O Sabu, quando ele deu aquela pérola para o missionário, isso é meu filho. Eu não tenho como vender por um dinheiro. Por favor, somente leve. Por favor, o ame. Então, isso é o suficiente. Não. Só $10.000 eu vou pagar. Como o missionário não está entendendo o que eu estou dizendo? Quem é que vai vender seu filho? O Sabu ficou bravo. E o missionário falou depois: viu, você quer dar até a pérola de graça. Você acha que Deus vai trocar a vida dele por um dinheiro? Ele deu de graça. Por isso que o perdão do pecado é de graça. Oh, é verdade. E naquele dia o Sabu recebeu salvação. E ele não precisou ir mais para o Rio Grande. Por quê? O pecado dele já foi perdoado. Mesmo ele não indo para o Rio Grande, o pecado dele foi perdoado. Não é pela nossa obra, entenderam? Sim. Então não é porque você faz alguma coisa errada que Deus te odeia. E você fazendo bem, Deus te ama mais. Deus, olhando para o sangue de Jesus Cristo, Ele te justificou. Ele te libertou de graça. Então, por mais que você seja fraco, por mais que você tenha defeitos, por mais que você erre, por mais que você cometa pecado e crime,
Olhe para a cruz. E vá para diante de Deus com coragem. Deus libertou a todos vocês. Deus santificou a todos vocês. Você somente tem que aceitar isso pela fé. Por isso, uma pessoa como eu também não fiz nada e recebi o perdão do pecado. Então, na salvação não pode entrar nossa obra. Não pode entrar salário. Ele dá de graça. Por isso eu falo para muitas pessoas. Hoje em dia, muitas pessoas não pensam assim. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer bem para o meu pecado ser perdoado. Deus veio dar de graça. Ele não vai trocar o seu filho por dinheiro. Ele nos salvou de graça. Você não recebe o perdão do pecado por causa de ouro ou de prata, mas o Santo Deus, pelo sangue do seu Filho unigênito, nós recebemos o perdão do pecado. Perdão do pecado, perdão do pecado. O Senhor Jesus perdoou todo o meu pecado. Aleluia, vamos todos clamar juntos. Pelo seu sangue, nós recebemos remissão do pecado. Se eu cantasse um pouquinho melhor, eu já estava entrando no Coral Graças. A minha filha, mesmo sendo diretora do Coral Graças, mesmo assim, porque eu canto mal, eu não posso entrar no Graças. Eu somente fico escutando com o meu ouvido. Até o coral que canta fica feliz. Imagina vocês que escutam, vocês também ficam felizes, não é? Sim. Isso tudo é graça. Entenderam? Sim. Mas quando vocês vieram aqui, a gente também não podia receber a taxa para ser graça, né? Mas eu agradeço muito. Desculpa. Então, pela graça de Deus, eu não queria receber dinheiro também, mas a gente está dormindo, o lugar para dormir não foi bom, a comida também não é aquela coisa, mas eu agradeço porque vocês estão se divertindo. Mas nós estamos já planejando nossas próximas reuniões. Pessoal, agora vivam pela graça. Não deem salário para Deus. Ofertem a gratidão para Deus, mas não deem para pagar por salário. Vão e amem a Deus, obedeçam a Deus, sirvam a Deus. Mas não façam isso por troca, por salário. O perdão do pecado é graça. O perdão do pecado não pode ter salário. Se entrar alguma coisa, isso já não é graça. Foi feito de graça. Ninguém pode aceitar nada. Nem do pobre, nem de quem não tem dinheiro. Qualquer pessoa que seja pode receber o perdão do pecado. Ao que não trabalha, ao que sujo, até o mal. Essa pessoa pode receber o perdão do pecado. Por isso eu recebi o perdão do pecado. O Senhor que me salvou de graça. Eu louvo ao Deus que lavou todos os nossos pecados de graça. Muito obrigado. Vamos orar. Senhor meu Pai, nós te agradecemos. O homem atacado por salteadores, ele não fez nada para ser salvo. Nós também, para receber o perdão do pecado, nós não podemos fazer nada.
Mas Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados, por isso nós te agradecemos. Senhor Santo Deus, agradecemos ao Deus que nos salvou, todos aqui que estamos presentes, não pelas nossas obras, não porque fizemos alguma coisa, não pelo salário, mas de graça. A nossa vida também daqui para frente, que seja pela graça de Deus. Que possamos ter uma vida abençoada. Louvamos ao seu nome, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.